Não, total. Você tem que ver, tem que perceber. Acho que o que eu falei para você, assim, a minha preocupação do explante com você é porque, primeiro, que você já. Eu fui sua terapeuta e falei assim, eu já sabia que você já estava conectada com o seu propósito, e eu já tinha certeza. Eu só queria ficar ali dizendo assim, ó, tá tudo bem, se você precisar de uma massagem, se você precisar de respiração, se você respirar, tô aqui, não sei o quê, te apoiando, né, nessa questão de como você vai se rever agora. Porque a outra mulher, cara, eu vejo isso, né? Eu vejo esse lance de ser voltar para si própria, de entender quem é, sabe? A Tati, quem é? De conseguir sentir isso que talvez tenha faltado, sabe? Nesse lance que você tapou, né? Colocou alguma coisa. E você falou desse lance, né? Do peito, né? De blindar aqui a parte do peito de um colete, né? Prova de bala. Uma coisa assim que me veio. A sensação que eu tenho é exatamente isso, de eu ter me protegido, né? Criado uma máscara, colocado ali os peitos. Eu tô falando da minha experiência, tá, gente? Não levem nada pro pessoal. Tô falando que é como se o peito, né? Se você olhar o nosso coração, o peito é a extensão do coração, se você for pensar, né? Então, é o nosso coração para fora, né? Então, a mulher até ama mais porque ela tem esse coração para fora. E aí, não você coloca uma coisa que é sintética, que é artificial, é como se você blindasse esse sentir e esse dar e receber para fora, é como você colocasse realmente uma máscara, né? Um escudo protetor para ir para a vida, né? Que na que eu precisei, realmente me deu uma autoestima enorme que eu não estava sentindo, mas ela só foi até um tempo, porque isso tem um prazo de validade. Tudo que é ensino, ele tem um prazo de validade, ele vai até um momento e depois você quer mais, porque você nunca vai ser perfeita, nunca você vai achar perfeição, porque isso é dentro da sua cabeça, a doença, a distorção é dentro da sua cabeça. Então, você vai arranjar alguma coisa para melhorar, para comparar, para mudar. E o que eu senti quando eu tirei a prótese, porque assim foi muito interessante, né? E eu falo isso, é muito importante que quem tá com essa vontade de tirar também, que tá isso, tudo mais, que isso seja muito internalizado, que isso seja curado realmente, porque se você tirar o medo, né, e a sua cabeça ela não tiver realmente bem, você não vai se reconhecer, você vai sofrer, né? Porque aquilo ali amorteceu algo por muito tempo, né? Você se escondeu atrás daquilo, pode-se dizer. Então, assim, você tem que estar muito bem. Eu me olhava no espelho antes de fazer a cirurgia, esperada, eu não me reconhecia mais com silicone. O silicone falava, isso aqui não é meu, eu quero tirar isso daqui. Eu quero ver meus peitos pequenos, eu quero ver como ele é, não importa como ele vai ficar. Tipo assim, eu fiquei neurótica, já me olhando e querendo, não me reconhecendo mais com aquele cone, assim. E é engraçado porque aí foi até ao contrário, assim, eu tava namorando até com um moço lá nos Estados Unidos, e aí, por exemplo, quando eu ia pra cama com ele, assim, eu me sentia falsa, eu me sentia estranha, eu me sentia, sabe assim, eu comecei a me sentir realmente querendo expulsar aquele silicone de mim. Então foi um processo bem legal e que foi um alívio na hora que eu tirei. Na hora que eu tirei, eu falei, uau, uva, né? Tô livre. Mas, mesmo assim, é um reconhecimento diário, porque é como se eu olhasse no espelho, Cláudia, e eu estivesse em contato com aquela menina que eu sufoquei há 16 anos. Sabe, aquela menina de 20 anos, que eu coloquei com 23 anos silicone. E olhando para ela cara a cara e falando assim, olha, isso aí é você. Olha, né? Olha como você é linda, olha, sabe assim, entrando em contato com essa mulher. Então, assim, tá sendo muito enriquecedor, porque tem que estar preparado para olhar, porque você vai olhar para feridas que estão relacionadas com aquilo, com tudo que você, né, que você sufocou naquele momento. Por que você colocou, né? Mulheres no meu Instagram, né? Tem uma menina até aqui, tudo, não quero expor ela, mas ela comentou comigo quanto ela está em processos, porque ela colocou o silicone
ela tinha uma bulimia, então ela não aceitava o corpo dela, uma anorexia, alguma coisa assim. E depois sentiu que os peitos dela eram horrorosos, ela não conseguia transar, ela não conseguia fazer nada, então ela precisou muitas vezes do silicone para poder se sentir. E aí agora ela está em processo de querer tirar. Só que na hora que ela pensa em tirar, ela entra em contato com a menina insegura, aquela menina, né, daquele processo, aí ela veio me pedir ajuda, e eu falei assim, ela falou, eu não sei se eu dou conta, sabe? Porque eu não sei se eu tô na mesma, no mesmo entendimento que você, na mesma clareza. Eu falei, claro que você vai dar conta, é claro que você vai dar conta, porque só de você ter visto e reconhecido isso, você já tá começando a curar, você já tá começando a mexer nisso, sabe? Você quer Sim. trazer aquela Só mulher de que você olhar, né? E é uma coisa, o olhar, porque está trabalhando a questão do olhar físico para o próprio corpo, por uma forma brusca, radical, né? Mas necessária para que você vá adiante, que você se entenda como pessoa. Você fala esses 16 anos, você tinha quantos anos quando você fez o implante, Tati? 23. 23. Nossa, era novinha pra caramba, né? Você sabe que eu tenho cliente que com 18 anos colocou o silicone? Tem gente que recebe de aniversário quando faz 18 anos e tal. E, e assim, complexo, porque hoje tem estudos que já falam que a gente só tem maturidade, que a gente só vira adulto. Aí é a péssima notícia, boa, não sei, até 23 anos, depois dos 23 anos, até 23 anos é adolescente ainda. Olha isso. Então, as suas ações ainda não condizem. Por isso também que a gente vê um movimento de muitas pessoas ficando em casa ainda com 30 anos e tal. Que realmente aumentou a expectativa de vida, estamos vivendo mais. Então, essas áreas onde a gente era criança, adolescente, estão se estendendo um pouquinho mais. E aí você não consegue tomar uma decisão baseada em coisas concretas, em coisas que você sente, não por um desejo apenas, né? De ser mais aterrado, né? Uma coisa mais aterrada do que só no plano visual ou no plano. Apesar que eu vejo também que você deve ter noção disso. Muitas amigas minhas colocaram prótese ou fizeram outras coisas. E você olha para elas depois, é uma sensação, um poder, é muito maluco, né? De você ver como que elas ficam na hora que colocam aquilo. Mas também eu vejo como algo que você quer, que você falou que é uma coisa muito externa, como você comprar um carro, né? Um carro que você goste e nunca está satisfeito, porque passou 2 dias, você já acostumou com o carro, já era. Já era. Então, aquela vontade, aquela percepção, ela não se mantém. É o que você falou, depois veio isso. Com quanto tempo você veio essa percepção, assim, tá alinhada com algo, assim, na sua história de vida? Querer retirar o implante? Olha, eu entrei assim, foi muito um processo de despertar mesmo, processo espiritual mesmo, sabe? Quando você começa a se trabalhar cada vez mais. Então, e aí o que aconteceu, esse processo de despertar que eu tive, de começar assim a observar dentro de mim o que eu precisava curar, o que eu precisava, né, transmutar dentro de mim. E eu tive vários despertares, várias percepções, sabe? E eu acho que uma das maiores percepções que até eu comentei, que foi assim algo que é bem forte assim de falar, mas eu não ligo de falar, que eu tive um relacionamento, na verdade eu tive como que eu posso dizer, né? Uma relação com uma mulher, uma relação sexual. E quando eu toquei os seios dela de silicone, que eram de silicone, ali caiu a minha ficha, assim, porque na verdade eu vi o quanto nosso corpo era bonito ali, o corpo das mulheres é bonito, eu me reconheci ali, ali que eu comecei a trabalhar mais o quanto como que eu posso dizer, o quanto eu me encanava com coisas ridículas, sabe assim? Porque eu olhava o corpo dela e eu falava assim, nossa, como a gente é linda, sabe assim? A gente é lindo, nosso corpo é sagrado, é perfeito. Mas na hora que eu toquei os seios dela de silicone, eu
eu não sei, ali eu tive uma percepção, falei assim, nossa, nosso seio de silicone é lindo, mas na hora de tocar não é legal. Sabe assim, Cara, ele não é legal de tocar, sabe? E aí na hora que eu olha que... aquilo, eu olhei e falei assim, nossa, porque ele é bonito, sabe? Assim, você olha, a mulher tá ali toda, né, daquele jeito, mas na hora que você vai tocar e tá ali, aquilo ali não é real, entendeu? Assim, ele é real, claro, mas ele, não sei, ele não tem movimento, ele não tem, não sei. Aquilo ali me trouxe um insight e eu falei, nossa, eu não quero mais isso dentro de mim. Só que naquele Nossa, mas... momento eu não estava parada. Cara, é incrível porque é isso que eu estava falando, do reconhecimento de si mesma no outro. Você se reconheceu pelo outro, que é um processo que a gente tem. Só que é um processo da infância. E aí, nessa coisa de você se reconhecer como uma mulher em outra mulher, na parte da sexualidade, que foi o mais incrível de tudo, que você se alinhou e se identificou com outra mulher, porque você estava identificada com seu pai. Exatamente. Olha que espetacular, né? Espetacular, assim, quando você fala desse link. Porque muitas pessoas, elas não vão ter a capacidade sozinhas de conseguirem mesmo isso. É alguém que você se sente seguro, então possivelmente você estava segura, você estava muito fluido naquele lugar, com aquela pessoa, e aí te deu essa possibilidade. Que maravilhoso, cara. Não, Maravilhoso. aqui travou, ali que eu percebi que eu comecei a curar o meu feminino, porque eu ainda tinha uma competitividade dentro de mim, sabe? Uma coisa assim, uma competição mesmo, né? Então a gente fica, às vezes, a gente fala, né? A mulher não se arruma para o homem, né? Ela se arruma para a mulher, né? Não é assim? Tipo assim, Aham. aquela coisa de, eu percebia que eu queria agradar o homem, mas eu queria competir com aquela mulher, né? Eu não percebia, você faz isso automático, né? E aí você tem ciúmes. Eu sempre fingi que eu não tinha, mas aí você fica sempre se comparando, sempre achando isso, aquilo. E ali foi a minha cura, assim, onde eu comecei mesmo a cura, assim, quando eu me permiti isso, é como se eu tivesse realmente me visto nela, exatamente isso, e visto que eu sou ela, que ela sou eu, e foi todo um espelho muito grande, e que a partir dali mudou toda a minha vida, sabe? Mudou toda a minha vida em relação a como eu via as mulheres, o quanto a gente... eu percebi que muitas mulheres que... E aí foi muito louco, assim, porque eu percebi quantas mulheres me odiavam, assim, entre aspas, era porque me desejavam também, sabe? Assim, eu comecei a ver isso e comecei a perceber toda a energia também reprimida. Nossa, foi uma coisa muito louca, assim, foi uma coisa muito, muito linda, assim, esse processo, e fez com que eu curasse, começasse a curar o feminino, e aí a partir dali, de todos esses processos em relação à minha imagem, né, que eu fui curando, principalmente quando você começa a perceber que os relacionamentos são seus espelhos, então, todos os homens que eu comecei a me relacionar, você já percebe, né, tem o mesmo padrão, então, peraí, o que eu não mudei ainda em mim? O que eu não mudei ainda em mim? Então, foi muito, muito louco, assim, né, então... a partir do momento que eu comecei a gostar de mim, a me amar, né, e tudo mais, aí você começa também a ter atrair essas mesmas energias, né? Uma coisa que eu ia te falar que é muito importante que você sacou, que é esse desejo do outro, né, que é a inveja do outro e daí a competição, é porque realmente você quer ser o outro. Na realidade é o amor travestido, né, que eu falo. O ódio é o amor travestido. Então, quando você fala assim, essa pessoa me incomoda, cara, dá uma olhada. O que incomoda dela? Começa a escrever. Aí, de repente, você fala, puta merda. Cara, daí você começa a virar a chave e perceber quantas coisas boas essa pessoa tem que você gostaria para si própria, né? Então, acho que aqui ainda mais essa questão como que chama? Da internet, que você tem muita imagem, muito texto, muito tal. E aí você se pega vendo ali uma coisa e julgando o que você vê e tal. E nesse julgamento você encontra também uma puta experiência bacana,
de você se ver, o quanto você pode aprender com aquilo, né? O quanto de diferente que tem naquilo que você não tem, porque a gente rechaça aquilo que é diferente, que a gente desconhece. Então, o grande lance é você conhecer, né? Isso isso que é maravilhoso. Por exemplo, eu vejo assim essas histórias, né, das pessoas que têm um relacionamento aberto. Como que elas se relacionam de uma forma aberta? Porque elas se colocam de uma maneira mais madura. Elas não precisam ser o centro das atenções, né? Elas não precisam ter única, elas entendem que o amor é compartilhado e tudo. Isso não funciona para todo mundo, mas eu acho lindo. Não, não é nem para mim funciona, vou ser sincera. Mas eu acho maravilhoso, porque eu falo assim, cara, que coisa espetacular, que amor verdadeiro. É um amor realmente, é um amor de humanidade, né? Um amor com o outro, é um amor de você ver uma mulher, de você ver um homem, um carinho, um afeto, um cuidado, que a gente não tem normalmente, né? Uma pessoa, que a gente sempre tá na competição e a gente é treinada, né? Uma coisa meio maluca também, esse lance de competir, porque cada um é bom em uma coisa específica. Isso a gente tem que ter claro, né? Ninguém. Uma das coisas que eu lembro de ter ouvido quando era criança é assim: você sempre vai ser bom em alguma coisa que só você sabe fazer. É o único seu, é o seu jeitinho, o traço que você dá, a forma que você coloca, a forma que você fala. Por exemplo, né? Seus seguidores, por que eles te seguem? Porque a sua forma de falar, a sua forma de você se rasga, né? Você é coisa de escorpiana, né, Tati? Escorpião assim, se rasga, tipo, é aquela fênix que se reconstrói o tempo todo, né? Se reconstruindo e tal. E isso identifica, tem algumas pessoas que identificam e faz também com que cresçam. Eu acredito muito que tem muitas pessoas também que ficam com aquela pulga atrás da orelha, que tem a crítica, mas tem mais que vão se alinhando com isso, vão entendendo, né? Que esse é o grande lance. É isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ser mais amorosa uma com as outras, né? Amorosa no sentido de, cara, tô aqui, só, né? Ah, eu tô me sentindo assim, ouvir, saber ouvir, colocar de outra maneira. Você tá se sentindo assim? Nossa, isso é seu mesmo? Me conta um pouco mais, sabe? Ter essa questão de não atiçar mais algo ruim dentro das pessoas. Porque é isso que a gente conhece muitas vezes, né? Quando criança. Essa questão. Exatamente. E aí a Carol trouxe um assunto muito interessante, que é que ela teve câncer de mama. Então ela teve que fazer a mastectomia, né, total da mama e ela colocou o silicone. E assim, eu te sinto muito, sabe, Carol? Eu imagino quanto isso eu não posso, eu não tô no seu lugar, eu não posso, não tem nada a ver com somente com estética. Eu sei disso, que não tem nada a ver com isso, é uma outra questão e eu super te entendo. Uma coisa só que eu queria de mensagem, assim, eu fiz até uma reportagem para o Domingo Espetacular. Eu imagino que vai esse domingo, tá? Sobre o explante de silicone. E eu quis deixar bem claro, eu não sei se eles vão cortar, mas de qualquer forma eu gravei esse vídeo e depois eu vou colocar no meu YouTube, depois que passar a reportagem, porque eu não sei o que eles vão editar. E o que eu comentei muito no vídeo, assim, que eu sei que isso talvez iria tocar, ia mexer com pessoas, né? Essa questão do explante, essa questão da gente falar que a gente tá se envenenando, que a gente se sente fake, que a gente se sente falsa, né? E eu sei que isso não é a mesma energia de uma pessoa que realmente colocou, porque, né? Não é porque tinha um pouquinho de peito ou porque estava o peito caído, é porque realmente teve que fazer uma reconstrução mamária e eu imagino todo o processo que é nisso, né? Quer dizer, não consigo nem imaginar, porque acho que só quem passa por isso sabe, mas o que eu falo, eu não sei se o explante de silicone está aqui, que a única coisa que esse movimento quer trazer é informação, sabe? É informação, porque eu sinto que nós mulheres temos o direito de saber que o silicone faz mal para a saúde, que o silicone pode trazer câncer, que o silicone pode trazer doenças autoimunes, que o silicone ele solta assim substâncias e metais pesados no nosso corpo, que tem muitas mulheres cada vez mais doentes. A pessoa que opta por isso, ela precisa saber disso antes de dizer sim, sabe? De dizer assim, olha,
Você quer colocar mesmo assim? Você está tirando, né? Eu estou imaginando uma pessoa que está removendo a mama por causa de um câncer, e aí vem, né, e fala assim, olha, pode ser que você coloque o silicone, você não vai ter mais câncer de mama, mas pode ser que você tenha esse câncer, pode ser que você tenha doença autoimune, pode ser que você tenha isso. E eu sinto que a pessoa que já está passando por aquilo, ela precisa saber escolher. Ela tem que escolher, ela tem que saber disso para ela falar, tá bom, eu estou ciente de tudo isso e eu quero colocar. Só que o que está acontecendo é que nunca foi dito pra gente isso, sabe? Foi dito até um tempo atrás que o silicone e os médicos, os discursos dos médicos continuam. O silicone é inerte ao corpo, ele não faz mal. O máximo que vai acontecer é uma rejeição. O máximo que vai acontecer é ter uma contratura, né, um encapsulamento, vai ficar rígido e vai doer um pouquinho. Aí você tem que, é uma rejeição, você vai ter que trocar. Era isso que me contaram. Se tivesse contado, eu coloco, por exemplo, se eu fosse falar hoje, a Tati que foi, a Tati que fez, a Tati que passou por tudo aquilo, ela precisou passar por tudo aquilo para estar aqui hoje. Então eu colocaria e faria tudo de novo, porque eu sei que sem isso eu não estaria aqui. Mas se lá atrás o médico tivesse virado para mim e falado assim, olha, existe um risco, que não são todas as mulheres, mas existe um risco de ter câncer. Olha, existe um risco de ter isso. Você vai se intoxicar por metais pesados. É isso, isso, isso. Você quer correr o risco mesmo assim? Quero, acabou. Ou não. Eu não teria colocado. E hoje existe alternativas como uma lipoenxertia, que não é super recomendado, mas eu imagino que uma pessoa de câncer de mama seria muito mais viável do que colocar uma coisa. Quer dizer, isso é minha opinião, tá, gente? Por favor, não me julgue, porque realmente eu não passo. Esses dias uma amiga minha mesmo me questionou, a gente até discutiu sobre isso, sobre a questão do câncer de mama, só que nenhuma das duas teve, então quem somos nós para falar? Mas existem outras alternativas. Então o médico tem que falar para ela, falar assim, olha, tem o silicone e tem a lipoenxertia, você pode pôr gordura corporal, sabe? Você tem que colocar, você pode fazer dessa forma. Que também existe os seus riscos, mas pelo menos é sua própria gordura, entendeu? Os riscos são um pouco menores, né? Não é... E assim, ela não vai precisar trocar e nada disso. Então, assim, existe essas delicadezas. Eu sinto que a questão é essa. Eu não sou contra o silicone, eu só sinto que tem que ser informado, que as pessoas têm que saber e as pessoas têm que se autorresponsabilizar. Tá bom, eu quero pôr silicone. Tá bom, eu não quero pôr silicone. É isso que eu sinto, sabe? Eu não sinto que tem que ser abolido, porque eu sinto que também tem muitas mulheres. Por exemplo, eu vou dizer assim, tá, eu não vou pôr nome nos burros, mas tem uma pessoa que eu conheço que ela tinha um processo enorme com a mama dela. Ela nunca conseguiu se relacionar direito porque a mama dela, ela sentia que era horrorosa. Ela não conseguia ficar pelada na frente de um cara. E ela colocou o silicone, a vida dela mudou, a vida dela é outra coisa, mas ela tinha um processo bem forte com isso. Mas uma hora ela vai ver que isso daí vai acabar, entendeu? Isso aí vai... Que não era por aí o caminho. Pode ser que não. Mas pode ser que ela vai ver que aquela autoestima ela precisa ser construída por dentro, não por fora, né? Mas é o processo dela, ela precisa disso até porque assim, pô, tá tudo certo. Não vou dizer que sou contra, mas a gente precisa, os médicos precisam informar as pessoas, porque eles estão colocando como se fosse você vai na padaria e comprar um pão, entendeu? Mas é bem assim. Pão, entendeu? Não é assim. Tem que mostrar os riscos, tem que contar, entender o que está acontecendo. Só que o que acontece é que aqui no Brasil, isso é muito recente ainda, os médicos estão ainda, porque eu imagino, até não definindo os médicos, mas eu imagino que eles também... Eu já vi isso, muito menos, por exemplo, um nutricionista. Eles não podem falar sobre uma dieta de glúten, porque o Conselho de Nutricionistas não trouxe estudos e não aprovou que ele possa falar isso. Então, se ele falar isso, ele corre o risco até de perder o CRM, deve ser o CRM dele. E existe isso no médico, né? Deve existir isso na psicologia, existe isso em tudo. Se isso aquilo não foi comprovado, você não pode falar. Só que assim, nós precisamos de médicos humanos que, mesmo que não possam falar, batam a cara, bota a cara para bater, porque as mulheres antes, elas não estavam falando da doença do silicone. Por quê? Porque ninguém que fica doente depois vai no cirurgião plástico, Cláudia, falar, eu estou com uma doença autoimune.
Não, ela vai lá no médico lá, sei lá do quê, né? No médico da doença autoimune, sei lá como é que chama. Ela vai no cara do câncer, ela vai em cada um. E aí o que acontece? Esses médicos, como não tratam você holisticamente, não tratam você como um todo, eles não relacionam aquilo lá. Mas a partir do momento que a gente começou a se juntar e que todas aquelas mulheres começaram a falar, nossa, depois que eu pus o silicone aconteceu isso, depois que eu pus o silicone aconteceu aquilo, os casos estão aumentando pra caramba. Porque agora as mulheres estão relacionando tudo isso, Sim. entende? Não, isso que você está falando, conhecimento é poder. Então, o caso de anticoncepcional é a mesma coisa praticamente, né? Ou é para não, por exemplo, anticoncepcional tem outras formas de você prevenir uma gravidez, porque vamos ser sinceros, o anticoncepcional só serve para isso, não é? Porque se você for transar, você tem que usar camisinha. Isso aqui eu já tô falando, viu, gente? Não adianta. Vai ter que usar camisinha, meu bem. E vai ter silicone um pouquinho, vai ter a É, porcaria toda. é Mas é o que tem. camisinha. Sabe por quê? Porque doença venérea, na hora que pega, eu peguei um cliente que ele teve, esqueci o nome da doença que ele teve aquelas verrugas na cabeça do pênis, ele teve que queimar, enfiar uma agulha, depois queimar. Sabe o que aconteceu? Perdeu a sensibilidade. Aprendeu as duras penas. Então, assim, mas tem camisinha vegana, não tem? Eu vi um negócio assim, que é feito de outra coisa. Tem outras coisas aí. E tem, mas é assim, gente, são escolhas baseadas na sua capacidade de entender o que é bom e o que é ruim para você. E isso também é da sua responsabilidade. Os médicos, eles têm uma puta indústria farmacêutica nas costas deles. Então, vem uma prótese nova, sei lá, o cara tem como saber se a pessoa comprou e se o médico. Eu sei disso porque eu tive contato com propagandistas médicos. A coisa é real mesmo, gente. Por exemplo, medicamento. Eu preciso de determinados medicamentos. Eu fui no médico. Esse médico ele é massa. Por quê? Ele me deu 3 nomes do mesmo componente do medicamento que eu precisava. 3. O médico que ele está envolvido com a indústria farmacêutica fala, é só esse daqui. Por isso também que tem medicamentos hoje que é só a composição, que são genéricos. Então tá tudo isso envolvido. Essa coisa de implante, tem marca, você falou que na sua época tinha só 2 marcas, né? Alguma coisa, hoje tem não sei quantas marcas. Eram pouquíssimas marcas que tinha. Hoje, cada vez mais, porque muitas pessoas estão achando que só as próteses antigas davam problema. Eu posso dizer que até as próteses antigas que davam menos problemas ainda, porque eu tinha, né, 16 anos de prótese e eu não tinha muitos sintomas. Hoje, depois que eu tirei, eu percebi as melhoras que estão acontecendo comigo, mas até porque talvez eu tinha uma alimentação melhor, até porque realmente, como que eu vou dizer assim, eu fazia uma alimentação muito boa e talvez isso ajudou a limpar, né, muita coisa e deixou com que isso não acontecesse. Mas o que a gente está vendo muito nos grupos do Facebook de apoio é pessoas que colocaram há 4 anos e já estão tendo problema, porque tem muita prótese chinesa, muita coisa aí que está sendo fabricada. Que, né, a Allergan mesmo teve um recall agora de próteses, e as próteses, pessoa que pôs há 1 ano, 2 anos, tentando que tirar já, entendeu? Porque Gente, dando um tipo específico de linfoma que até uns dias atrás diziam que era raro e agora não é mais raro, porque já aumentou os casos de mulheres, por quê? De novo, não se relacionava esse câncer, né? Então, assim, com esse tipo com as próteses. E agora já está sendo comprovado. E assim, lá fora, a gente está vendo as mulheres lá fora, eles diziam que, olha, o silicone, porque aqui no Brasil é muito comum a gente colocar as próteses de silicone texturizadas, que são, né, que é umas que são meio que falam que se cortar o silicone, ele não vaza, né? Só que vaza sim. Eu fiz um vídeo lá e vocês viram que o material de dentro é mole, é uma gelatina. Então, se aquilo cai no nosso tecido mamário, se aquilo cai nos nossos linfonodos, vai ter que arrancar tudo aquilo lá, porque não vai dar para limpar. Então, aquilo lá vaza e caga tudo a gente, sim.
Aí tem a parte, lá nos Estados Unidos, era ao contrário. Eles diziam que, então, não vamos colocar os texturizados, vamos colocar os de salina. Só que os de salina, eles diziam que dentro deles era tipo um soro que tinha. Então, se vazar, não tem problema. Não tem problema, caramba. As mulheres lá nos Estados Unidos estão mais adoecidas ainda, porque se aquilo vaza, estão encontrando aquele líquido no estômago da mulher, em toda parte do corpo da mulher, a mulher cheia de problemas. Você precisa ver assim, lá nos Estados Unidos, você vê mais claro ainda por causa dessas próteses, o antes e depois, sabe? Exatamente, o gel de silicone, ele se desfaz dentro do nosso corpo, ele fica mole, por causa da temperatura do nosso corpo, né? Então, assim, é grave o negócio, sabe? É grave, tá todo mundo fingindo que não tá vendo nada, entendeu? Só que nós estamos se unindo, nós estamos aumentando. Deixa eu só responder uma coisa que uma moça, acho que vegetarismo aqui perguntou do coletor? menstrual, né? Bom, o que acontece? É a mesma coisa, você também não usa a colher de silicone lá para poder fazer a comida, tudo. São coisas que vão fazer mal? São coisas que não são natural? São. Mas, assim, é um contato rápido que tem com você. Não é uma coisa que vai ficar dentro do seu corpo soltando para a vida inteira. É óbvio, se você não quiser usar o coletor e não precisar, eu tento usar o mínimo possível. Eu só uso o coletor realmente quando eu vou para a rua. Quando eu estou em casa, eu gosto de usar paninho mesmo. Eu uso meus mods de pano, que eu lavo eu mesma e deixo o sangue escorrer. Mas se eu preciso sair, fazer um yoga, fazer alguma coisa, eu vou colocar o coletor. Não dá para ser 100%. Mas é um silicone que vai ficar dentro de você por algumas horas, por 2 dias, não vai ficar para sempre. Então é um pouquinho diferente. Mas aí vai da sua concepção do que você quer, né, limpar cada vez mais o seu corpo. É a mesma coisa, não vou deixar de usar camisinha, só pelo amor de Deus. Usem camisinha, gente, porque, né? A gente usa, né, pouco, usam bastante, mas tem que usar isso daí, né? Não tem jeito. O mundo moderno faz isso com a gente, né? Esse lance, né, que você está lendo. Vê aí o que você vai responder. Não, eu ia falar, entra Lamas for President, entra no grupo de apoio lá, eu não estou conseguindo ver se você é mulher, tá? Mas se você é mulher, entra no grupo lá de apoio, Grupo de Apoio, Doença do Silicone, Explante de Silicone, Apoio ao Explante de Silicone, alguma coisa assim. E tem também a moça que é também aqui dona do Instagram, Explante de Silicone. Lá tem vários artigos. O que acontece é que ainda, como tudo, sabe? Como tudo que é industrial, só tem a nossa boca falando, só tem a gente falando. Alguns médicos já estão reconhecendo, principalmente em Londres, lá na Inglaterra, que é onde começou principalmente os estudos, e nos Estados Unidos já tem médicos só especializados nisso, porque eles reconhecem a doença, principalmente a síndrome de Ásia, que é uma doença que ela autoimune, que ela começa a ser desenvolvida exatamente quando você coloca um corpo estranho dentro de você. Não importa se é o silicone ou qualquer outra coisa. Esse corpo estranho, principalmente se ele começa a soltar coisas que começam a prejudicar o corpo fica loucamente lutando com aquele corpo estranho para que mate aquele corpo estranho, para que se dissolva aquele corpo estranho, e ele acaba ativando a doença da síndrome de Ásia, que é vários sintomas enormes de uma doença autoimune, que ainda bem que essa doença de Ásia, muitas vezes, a maioria dos casos, na hora que tira a prótese, os sintomas completamente acabam, né? Então, assim, nós temos muita coisa de boca em boca. Tem os estudos do linfoma, que esse linfoma não Hodgkin, eu não sei falar, não. Tem um linfoma específico que é pelo silicone. Tem esses estudos já falando, tanto que tá tendo um recall, né, da Allergan. Só que não é só a Allergan. Já foi comprovado que todos as próteses texturizadas, elas podem desenvolver esse linfoma. Tanto que nós que estamos tirando o silicone em bloco, nós temos que mandar a cápsula para análise, porque quando você faz bloco, só falando aqui, porque é muita coisa, mas só para deixar claro, é você tirar o silicone junto com a cápsula que vem em volta, que
o seu corpo cria para proteger o seu corpo do silicone, daquele material, daquele objeto, como se fala, não natural ali. E aí você tem que tirar aquilo inteiro, porque se você não tirar aquilo inteiro, acontece de muitas próteses de meninas estarem vazando dentro. E na hora que você arranca, sem tirar essa cápsula, quer dizer, você arranca, deixando a cápsula lá dentro, pode ser que vaze tudo. Tem até uma amiga minha aqui, que é a Nájila, que depois eu até já deixei, se alguém tiver interesse, procura aqui os meus destaques, chama Explant 1, Explant 2. Tem a Nájila, que na hora que ela foi abrir, não foi tirado exatamente a cápsula, depois que foi tirado, mas estava aberto, estava mole. Aquilo poderia ter estragado tudo ela. Estava mole o silicone, entendeu? Então, assim, é muito importante que se tire tudo, porque é nessa cápsula que se localiza o linfoma. Então, se essa cápsula continua lá dentro, né? Porque tem muitos médicos, os próprios, quando você troca o silicone, a maioria das mulheres que trocam o silicone, a gente está vendo, assim, percebendo, elas têm problema depois. Sabe assim, depois dos 10 anos, não tive problema. Aí depois começa a ter problema, porque os médicos não tiram essa cápsula, só abre a cápsula e joga outro silicone lá dentro. Só que essa cápsula começa a estar doente, essa cápsula começa a ter problema, essa cápsula é que fica rígida, sabe? É muita coisa, gente. É tanto assunto, assim, que você fica... Tati, sabe quando que a galera vai se ligar mais disso? Quando vir os problemas em próteses em homem, porque eles colocam no peito. Colocam. Simples assim. Eles colocam na hora aqui. Sim, nós estamos falando só de mama. Tem prótese no bumbum, tem prótese em todo qualquer lugar. São todos os tipos de próteses. Aí que vai ter mais estudos, porque aí acomete uma população, eu não sei porquê, mas é muito interessante, é que nem o lance do anticoncepcional mesmo, que não é levado a sério, e a maioria das mulheres usa. Então, imagina, a maioria da população usa e não é levado a sério, ninguém vê esse risco de trombose, essas questões que eu falei que até minha cunhada, há 3 anos atrás, eu falei assim, Ana, verifica se dá para trocar outro método, não é legal, porque é hormônio, eu descobri que, aí olha só que coisa interessante, eu descobri que um hormônio que eu usava como que chama, aquela injeção que eu usava anticoncepcional, que as pessoas trans, elas usam para transicionar, né, no caso, e que ela diminui a bolsa escrotal, e no nosso caso, mulheres, ele diminui o nosso clítoris, ele vai lá para frente, e aí você sente porra nenhuma, no final você não vai sentir nada, porque é o clítoris que é responsável pelo orgasmo. Tá, você pode desenvolver um orgasmo vaginal, né, no canal, se você treinar, pode também, mas ele tá lá para fora, ele é mais fácil, aí o negócio entra para dentro, como que você vai sentir prazer? E era uma questão que eu trabalhei também. Então, não é falado. Eu descobri porque eu sigo uma pessoa trans e ela falou, eu falei, não acredito que você tá usando isso. Eu usei, eu falei, pra que você usa isso? Daí ele falou, pra quê? Eu falei, caraca, você acha que alguém vai falar pra você? Eu descobri agora, sendo sexóloga, que acontece isso. Como que impacta, né, toda essa parte hormonal na gente. Então, é bom, é esclarecedor você ter, quanto mais coisas você souber, quanto mais você lê, quanto mais você se organizar, e também não ter preconceito, né? Não achar que as pessoas fazem essas coisas aleatórias, nem nada disso. Ninguém tá afim de tirar uma coisa que tá lá de boas, né? Ou que acha que não vai te prejudicar. É uma questão muito séria mesmo. Eu acho que tudo isso traz de exemplo pra gente e vem trazendo faz tempo, né? Toda a indústria, né? Se você vê, quanto mais natural a gente for, quanto mais a gente for pro simples, sabe? É voltar ao simples. É voltar ao simples em tudo. Não é só... Porque não dá para confiar, sabe? Assim, não dá para confiar, porque ainda existem as pessoas que querem ganhar dinheiro. Então, não existe milagre, não vai existir... Você vai olhar, assim, tudo que é artificial, sabe? Você vê lá, por exemplo, cigarro. Na década de não sei quanto, era uma coisa cool, fumar. Ninguém achava que as pessoas iam ficar doentes e com câncer de pulmão. Precisou demorar 20, 30 anos para as pessoas começarem a morrer, para colocarem lá um aviso no cigarro e a pessoa poder escolher, ó, isso aqui mata, isso aqui dá câncer. Você quer fumar mesmo assim? Quero, então tá bom.
E eu sinto que é isso com tudo, sabe? Olha, o anticoncepcional causa isso, 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 isso. E é isso que você quer? Os médicos têm que falar isso para a pessoa. Você quer isso mesmo? Existe essa opção, existe isso daqui. Vamos empoderar as mulheres, vamos lembrar elas de como se conectar novamente com o sangue e saber controlar o seu ciclo menstrual e saber dizer não também. Porque o grande processo que eu falo, que podem me bater aqui as mulheres, mas que o anticoncepcional as mulheres acharam que elas estavam livres, né? Agora a gente vai poder ser livre, dar pra caralho, aquela coisa toda. Na verdade, aquilo lá só continua fazendo elas sendo reprimidas e continuando falando não. Porque aquilo lá fez assim, eu vou transar, eu não conseguia dizer não, então eu nunca consegui dizer não, o homem mandava na relação, então eu vivia grávida, né? Porque o homem queria transar a hora que ele queria, e agora eu vou transar a hora que o homem quer também, agora pelo menos eu não vou ficar grávida. Era só isso que aconteceu. Porque isso não fez nada, isso trouxe doenças, trouxe outras coisas, né? Sabe a lógica? Saber, empoderamento é a mulher saber o dia que ela ovula e virar e falar, não vou transar hoje que eu tô ovulando. O dia que você tá quase pulando no pescoço do cara, você corre pro outro lado. Exatamente. Eu tenho que falar, vai usar camisinha sim, entendeu? Porque eu não quero pegar uma doença, eu não quero ter uma doença de você, né? Sei lá o que for, né? Porque as pessoas acabam entrando nisso do anticoncepcional dentro de um relacionamento mais estável. E aí não consegue falar não mesmo, né? Tá lá sempre estável. Ô, Tati, sabe como que funciona estável? É assim, ó, é um relacionamento que você começa, depois de 2 meses já tem uma estabilidade, você joga fora a camisinha e só usa anticoncepcional. Por quê? Porque o cara se sente incomodado e não sente a camisinha. Isso é mentira, sabe por quê? Eu vou te falar por que é mentira. Porque quando infeliz o cara chega e faz uma massagem tântrica, você usa uma puta luva grossa e o cara tá lá delirando. Não vem pra cima de mim com essa. Entende? É assim. Então, a percepção é aqui, ó. Também, sabe? A percepção é aqui. Porque tem muita mulher também, ai, não gosto de usar camisinha, ai, não gosto de não sei o que e tal. Outra coisa, pense, mulher, vamos pensar aqui logicamente. É uma coisa que eu pensei quando eu parei de usar anticoncepcional há muitos anos. Eu nem usei muitos anos, eu usei acho que 2 anos da minha vida só, pra nunca mais. E ó que eu já sou meio velha. E aí, e tô em fase reprodutiva ainda, veja bem. Aí, o que acontece? Eu pensei, caraca, e ela tem 47 anos, Cal? Quanto mesmo? Eu vou fazer 45. 45. Gente, isso aí é um rosto de mulher de 45? É o que o sexo faz. Orgasmo. É o que o sexo... Orgasmos transcendentes mentais, só se for, né, Tati? Só tudo pela mente. Então, sabe por quê? Eu relacionei o seguinte, causa alergia. Ah, tá. Ah, mas é que às vezes causa alergia por causa do componente e também se tem espermicida. Eu também tinha alergia. Você tem que testar com várias, isso treina bastante. Testar com vários tipos de camisinha para ver qual que você se adequa mais. Eu já tive péssimas experiências. Com espermicida, cara, eu fiquei praticamente sem andar. Eu tive, acho que não sei o que aconteceu ali. Mas é perigoso não mesmo que dá uma coisa legal, não é uma coisa legal, né? Não, mas é o que a moderna cuidado. Lá nos Estados Unidos, eu consegui achar no mercado, nos Estados Unidos, tinha camisinha vegana, que era só... Você falou, eu vi! Ela era... O silicone dela era diferente, era uma coisa mais natural. Eu não lembro, era tudo natureba, sabe? Eu experimentei ela, muito boa. Tati, sobre essa cápsula em volta do silicone, você pediu para a médica retirar ou ela já sabia que esse era o melhor procedimento? Então, o mais importante é a gente saber todas as informações para chegar no médico e se empoderar das informações e pedir. Porque assim, o médico sabe que precisa tirar, mas você tem que ir com posse dessas informações, porque a minha própria médica, eu fiquei sabendo que pra mim, eu cheguei lá e falei, você faz assim, assado, tira em bloco, e assim, assado, tiro, e assim, e ok.
E já aconteceu de meninas que não pediram e ela deixou a prótese lá dentro. É triste, né? A mesma médica. Então, assim, eu falo, quanto mais informação você tem, é importante você se empoderar disso para poder chegar no médico e pedir esse explante em bloco, tá bom? Porque, principalmente médicos que não estão fazendo explante, eles não estão sabendo o quão grave isso é. Então, você tem que chegar e falar, eu quero assim, assim, assado, cozido e cozinhado, e eles têm que te obedecer, entendeu? E se eles falarem que não fazem, troca de médico, muda de médico. A gente também tá pedindo para as pessoas... por exemplo, assim, o médico, quando ele tira, ele tem que filmar ainda que tirou. Não filmar a operação, mas filmar as próteses com as cápsulas para mostrar que todas elas saíram e são envolvidas. Todas essas informações estão lá no grupo do Facebook, tá bom? Segue o explante de silicone, dá uma lida nos meus destaques que se chama explante 1, explante 2, que aí tem vários links de várias coisas no Instagram para você achar, inclusive do grupo, tem o link do grupo, tá? E o Gabs está perguntando, não sei se é o Gabs ou a Gabs, está perguntando com que eu trabalho. Eu sou terapeuta e artista, especialista em mandalas, tá bom? Que mais? Eu acho que eu vou fechar, porque eu não tô conseguindo chamar a Cláudia. Eu vou agradecer todo mundo, tá bom? E eu acho que uma última mensagem que eu queria dar até pra uma amiga minha que tava aqui, mas ela não entrou mais, e aí pode ser que ela veja depois. Mulheres que estão vendo essa live, que tem ainda as próteses, e assim, calma, sabe? Não fiquem desesperadas, porque eu sei que esse assunto como que eu posso dizer assim, me deixou muito abalada, tá bom? Quando eu soube, porque eu já vinha num processo de querer tirar a prótese, mas eu tava mais nesse processo de voltar ao natural, porque não fazia mais sentido, porque aquilo era artificial e não estava tão apegado nessa coisa de que aquilo realmente poderia estar fazendo mal e aquilo estava sendo uma bomba relógio dentro de mim. Quando eu descobri as informações, que foi o começo do ano passado, gente, eu pirei, assim. Eu queria tirar isso aqui agora, sabe? Naquele momento do meu corpo, porque eu falei, tá, se eu queria um motivo pra tirar, esse é o maior motivo, sabe? Eu não quero viver com uma bomba relógio dentro de mim, que pode estourar, que pode vazar, que pode me dar uma doença. Só que naquele momento eu não pude tirar, porque eu tava lá nos Estados Unidos, a operação de lá é muito mais cara, cerca de 10 mil dólares. Aqui eu paguei cerca de 14 mil e eu paguei caro, tá bom? Porque amigas minhas que tinham operado na época tinham operado por 6, 7 mil. E agora cada vez mais está criando também uma indústria relacionada só com isso, de explante. Então também estão vendo que isso é mais complicado do que colocar um implante. Então eles estão aumentando os valores. E eu não podia tirar lá nos Estados Unidos naquele momento. E aí o que eu fiz? Eu tive que esperar. Porque eu tinha aluguel pago do meu apartamento por tantos meses, escola paga. E eu falei, tá bom, se eu for correndo pro Brasil, eu vou perder tudo isso. E peraí, deixa eu me olhar. Deixa eu ver quantos... o que eu tô sentindo, sabe? Eu não tinha, como que eu vou dizer assim, muitos sintomas. Naquele momento eu até neguei alguns sintomas, sabe? Porque eu falei assim, gente, eu não tenho esses sintomas, sou uma pessoa super saudável. Mas aí quando eu comecei a observar, eu percebi algumas coisas relacionadas que eu tava sentindo. Eu tinha tido uma queda muito brusca de cabelos. Quem me conhece aqui sabe o quanto eu me alimento bem, sabe? O quanto eu tenho uma alimentação, um estilo de vida muito bom. Eu estava muito com as partes do corpo seca, o rosto, a boca, os olhos, a vagina, tudo muito, muito seco. Eu tinha suores noturnos, várias coisinhas pequenas, mas que eu falei, peraí, isso aqui tá estranho. E realmente, após o explante, isso sumiu, isso melhorou, tá? Então... eram poucos sintomas, mas isso melhorou. Mas aonde eu quero chegar é que, sabe, todos os sintomas da síndrome de Asa, da doença do silicone, elas também podem acontecer em pessoas que não têm o silicone, né? Porque são doenças também do mundo moderno.
Então, assim, antes de vocês se desesperarem, principalmente se vocês não estiverem prontas para fazer o explante, principalmente se vocês não tiverem o dinheiro e tudo mais, poxa, olhe para sua saúde, olhe para sua alimentação, sabe? Vê o que você pode melhorar, né? Eu sempre, por exemplo, me preocupei em desintoxicar os metais pesados do meu corpo sem saber que o silicone estava me intoxicando. Então, eu sempre estava tomando sucos verdes, tomando muita clorela, fazendo muitos detox, né, de fígado e babá. Então, assim, vai buscar isso se você não pode, até porque esse processo, às vezes, é até legal pra você limpar tudo, sabe? Porque, às vezes, né, você fala assim, ai, a síndrome de da ansiedade, dá isso, daquilo, e realmente uma pessoa no mundo moderno também tem os mesmos sintomas, né? Pode ter doença autoimune, pode ter tudo isso. Então, assim, aproveita esse tempo pra não pirar, pra você não somatizar nada, se você tá bem. Se você tá doente mesmo, vai atrás, se vira e vai dar um jeito de tirar isso aí, porque realmente isso aí tá te intoxicando muito, né? Mas se você tá ali, né, que nem eu tava, não tava com tantos sintomas, sabe? Calma, respira, sabe? Não vai no medo, não vai no desespero. É muito bom que você se prepare em se ver sem a prótese, sabe? Se prepare desse processo para que você não sofra tanto, né? E aí aproveite pra cuidar de você, melhorar sua alimentação, sabe? Melhorar todo o seu estilo de vida, para que aí você veja realmente quais são os sintomas que ficaram, que possam ser do silicone, e aí sim você ia nesse caminho, ir lá e fazer o explante, se é isso que você quer, tá bom? Então é isso, gratidão por terem visto a live até agora, desculpa todo esse tempo, todos os imprevistos que surgiram da internet, tá caindo o mundo aqui agora de chuva, e é isso. Eu quero agradecer também a Cláudia, que ela não está aqui. E boa noite para todos vocês. Obrigada por terem ficado até agora aqui na live, tá bom? Beijo, Alexandra. Obrigada, viu? Wilton, obrigada. Obrigada aí. Todos que ficaram até o final.